que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Feche seus olhos. Ore ao Rei da Glória nesse momento. Peça a Ele para falar o seu coração. Peça a Ele para revelar essa pessoa bendita. O homem mais extraordinário com o nome mais poderoso do universo. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Peça a Ele para que seja despertado em você um amor profundo, intenso, fiel, permanente e verdadeiro a esse Jesus. Peça a Ele para falar o seu coração por intermédio da sua palavra. Deus, fala conosco. Nós sabemos que essa é a tua palavra. Essa que foi lida aqui, Senhor, é o santo livro e a tua palavra. Ela tem tudo que nós precisamos. O povo que está aqui reunido para ouvir essa palavra é o teu povo. Tua igreja, o Senhor chamou para si esse povo. Esse servo que está aqui, tão frágil e carente, necessitado de ti, tão defeituoso, é o teu servo. Mas essas três verdades nos levam a uma única verdade absoluta sobre nós. Tudo aqui é a teu respeito. Não tem nada que é a nosso respeito, ou a respeito de homem nenhum, senão o homem, o Santo de Israel, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso, mais uma vez, rogamos que receba glória e honra somente ao teu nome, para si. E à medida que estudamos esse livro, coloque dentro de nós, desenvolva em nós o teu caráter, a imagem do Filho de Deus. Amém e amém. Irmãos, nós fizemos uma série de 5 mensagens, essa é a quinta e a última mensagem dessa série, de uma talvez das doutrinas mais, na verdade a doutrina mais importante de toda a Bíblia. Cristologia. Por que é a mais importante, pastor? Porque a Bíblia toda trata de Cristo. Se você não vem na IBD, você deixou de aprender hoje que a Bíblia fala a respeito de Cristo. Logo, a doutrina central da Bíblia é Cristo. Nós temos várias doutrinas bíblicas que foram sistematizadas ao longo do tempo pelos estudiosos e reformadores. Esses homens fizeram isso para uma melhor compreensão no ensino, no estudo. Mas, no geral, todas as outras doutrinas vão apontar sempre para Cristo. Logo, Cristologia, eu resolvi fazer essa série de mensagens, porque se a igreja anunciar só Cristo, se ela viver somente Cristo, se ela imitar somente a Cristo, se ela entender que a salvação é somente em Cristo, se ela entender que ela se move somente por intermédio de Cristo, e se ela entender que ela só é salva por intermédio de Cristo, ela entendeu tudo. Do contrário, se você não entendeu, você não entendeu nada. Então preste atenção. Primeira mensagem que eu preguei, eu falei sobre a revelação que João teve do verbo. E João vai nos ensinar que o verbo ele é divino. Que o verbo estava com Deus e que o verbo era Deus. E que o verbo é o Criador. Já jogando por terra uma série de heresias, doutrinas erradas, seitas que até hoje perduram, têm enfraquecido muito, mas ainda, principalmente no Nordeste, tem sido muito influente. Se você nega Cristo e nega a sua divindade, você nega a sua salvação,
Porque o homem não tem capacidade de se salvar, e nenhum homem podia salvar outro homem, senão Deus, homem. E é isso que Paulo vai escrever. Mas João também apresenta a humanidade de Jesus. E João vai falar que Jesus, ele sofreu as mesmas coisas que o ser humano comum sofre. Ele teve fome, ele teve sede, ele sangrou. E a evidência maior que João deu foi que Jesus morreu. E só um ser humano pode morrer, Deus não pode morrer. Só que quando João vai mostrar Jesus como humano, Jesus apresenta essas questões de Jesus, João apresenta a humanidade de Jesus, e quando ele vai apresentar a divindade de Jesus, ele mostra Jesus como homem, fazendo as mesmas coisas que somente Deus podia fazer. Logo nós chegamos à conclusão que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Depois nós estudamos os ofícios de Cristo, e os ofícios de Cristo na Bíblia são 3, e você pode ver esses ofícios facilmente no Antigo Testamento. Quando Deus separa um povo para si, institui a nação de Israel, Deus unge 3 tipos de ofícios, 3 tipos de ofício. Um homem, ele era aquele que era responsável por falar ao povo, Deus falava com o povo por intermédio dele, e Deus chamou esse homem de profeta, e Deus unge então profeta. E agora o profeta é aquele que vai falar ao povo, transmitindo a mensagem de Deus. Nós vimos foi isso. Ou seja, o profeta não fala nada de si mesmo. Esse é o primeiro ofício que teve no Antigo Testamento. E nós vimos que Jesus, ele é o profeta. Porque a função do profeta era anunciar as verdades de Deus. Jesus vem e anuncia, mas nós vimos que ele é mais do que profeta. Porque os profetas falavam de Jesus. Ele era não só o profeta, mas a profecia. Logo, nós vimos que Jesus ocupa esse primeiro cargo nesse ofício, o ofício de profeta. Todo o ofício do Antigo Testamento era só uma sombra, era uma prefiguração para aquele que é pleno com essas coisas. Raramente o homem tinha esses 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei em Israel. Um era chamado para ser profeta, o outro era chamado para ser sacerdote, e o outro era chamado para ser rei. E nós vimos que na nação de Israel, então, não só Deus queria comunicar ao povo, e a Bíblia fala que ele falava por intermédio do profeta aos pais, mas Deus também queria que o povo fosse até ele, que houvesse alguém que trouxesse as questões do povo para Deus, e o povo não podia entrar no lugar santo, no Santo dos Santos, senão eles seriam dizimados, mortos. Deus então institui um ofício chamado sacerdote, e esse sacerdote era alguém ungido por Deus, para que ele pudesse ir até o Santo dos Santos e oferecer sacrifícios, ofertas a Deus em favor do povo. Então um falava de Deus para com o povo, o outro falava do povo para com Deus. E depois nós vimos que Jesus também é esse homem. A Bíblia fala que ele é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que Jesus é aquele que é maior do que o sacerdote, porque Jesus, ele não só entrou. Na verdade, o sacerdote, ele entrou num lugar na tenda do tabernáculo, que chamava Santo dos Santos. Tinha um véu que separava a arca da aliança, ficava lá dentro. O sacerdote entrava até esse lugar e oferecia uma oferta para que Deus perdoasse o pecado da nação de Israel. Uma oferta anual, chamada oferta da expiação. Mas a Bíblia fala que Jesus não entrou nesse lugar. A Bíblia fala que como sacerdote ele entrou, ele subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus na majestade. Ele não é só o sacerdote, só o sumo sacerdote. Por que ele é maior? Porque o sumo sacerdote, ele oferecia uma oferta de um animal. A Bíblia fala que Jesus deu a si mesmo como oferta o seu sangue que podia purificar. O sangue do animal tinha que ser derramado constantemente para que Deus perdoasse todos os anos o pecado da nação de Israel, inclusive do sumo sacerdote Arão e dos seus filhos. Cristo não. Ele entrou de uma vez por todas, diz o escritor aos Hebreus, e fez a propiciação pelos nossos pecados. Pagou o preço. Por isso que ele é maior do que os sacerdotes do Antigo Testamento. A profecia falava dele, por isso ele é maior do que os profetas do Antigo Testamento. Mas o terceiro ofício de Cristo é que na nação de Israel, um dia o povo chamou e Deus falou assim: pode ungir esse homem, ele será o rei de Israel. E esse era o terceiro ofício em Israel que apontava diretamente para Cristo. Perceba que
cada homem tinha um ofício e cumpria um ofício em Israel. Cristo não, ele tinha os três, porque esses três ofícios apontavam diretamente para a pessoa de Cristo. Por isso, a nação de Israel era a única nação que tinha esses três, e era ungido com óleo. Por isso que a palavra chama ele de Jesus, o ungido. Por isso que ele é um ungido de Deus. Por isso que ele é chamado de ungido de Deus, porque ele ocupa esse lugar de excelência. Mas preste atenção. Muitas pessoas têm dificuldade para conciliar o ofício de rei com um mediador. Mas se você retornar às raízes do Antigo Testamento, você vai ver que essa conciliação é fácil de fazer, porque o rei de Israel ele não era autônomo. Os reis de Israel ele não falava por si só. O rei de Israel, ele era alguém que precisava, ele tinha autoridade, ele não tinha autoridade absoluta, ele recebia esse ofício de Deus. Deus que ungia, que mandava o profeta, e lá ungia o rei de Israel. Lembra de Davi? Deus falou que Samuel vai lá em Belém, na casa de Jessé. Eu escolhi para mim um rei para Israel. Só que esse rei ele não era autônomo, ele não tinha autoridade em si mesmo. Por mais que ele fosse responsável em Israel para poder manter o povo andando na lei de Deus, esse rei também tinha que andar na lei de Deus. O rei soberano e absoluto sobre Israel sempre foi Deus. Sempre foi ele. Então, ou seja, esse rei ele tinha autoridade para governar a nação de Israel, porém, debaixo da lei de Deus. O rei absoluto. Então preste atenção. Quando você olha para a nação de Israel, você percebe os reis que passaram por Israel e houve muita corrupção e fracasso. Nesse período dos reis do Antigo Testamento. Talvez o modelo mais próximo do ideal de um rei de Israel que nós chegamos no Antigo Testamento foi Davi. Por isso que o nome de Davi é lembrado até hoje em Israel. Mas mesmo assim, Davi, um grande rei, ele cometeu muitos fracassos, muitos tropeços, muitas falhas Davi cometeu. Contudo, Davi foi o rei que introduziu a era de ouro na monarquia de Israel. De maneira tal que, depois da morte de Davi, a nação de Israel sempre ansiava por ver a restauração do reino davídico. O próprio Senhor abençoou Davi e disse assim: olha, nunca vai te faltar sucessor no trono. Deus poupou muitas vezes reis que ficaram, ele disse: eu vou poupar você por amor ao meu servo Davi. Contudo, por mais que Davi chegasse ao máximo do ideal de um rei Israel, ele cometeu muitos fracassos. Porém, Davi foi aquele que Deus escolheu de fato. Você lembra o primeiro rei de Israel? Saul. O povo pedia um rei. Não foi Deus que pediu o rei. Não foi Deus que mandou. O povo começou a clamar a Samuel, falando: nós queremos um rei, porque todas as nações têm um rei, e nós precisamos de um rei, alguém que possa resolver os nossos problemas, alguém que a gente possa reportar, que possa julgar a nossa causa. E aí Deus falou com Samuel, eu estou ouvindo o povo clamar, vai lá e escolhe, deixa o povo escolher. O povo olhou, um bonitão, um fortão, um camarada atraente, boa aparência, um camarada inteligente, falou assim: coloque esse aí, esse tem toda a característica de um grande rei. Deus falou: pode ungir Saul. Ungiu Saul rei. E Saul foi um fracasso como rei. Deus rejeitou Saul, diz a Bíblia. Deus falou para Saul assim: Saul, eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Eu escolhi para mim o rei, segundo o meu coração. E Deus então introduz Davi na história. E Davi se torna então, começa a era de ouro dos reis. E depois de Davi vem o grande rei Salomão, que também cometeu vários fracassos. Contudo, o povo ansiava ainda. O povo de Israel sempre ansiou por um rei que se parecesse com Davi.
Amós capítulo 9, verso 11, Deus falou ao seu povo assim, ó, preste atenção: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Ou seja, Deus falou por intermédio do profeta que Deus iria restaurar o reino de Israel, como o povo tinha expectativa do reinado de Davi, um reinado de avanço, onde a nação de Israel conquistou, teve paz, prosperou, avançou. E o profeta Amós vai dizer que Deus falou ao seu povo: preste atenção, naquele dia eu vou levantar. Mas o que Deus está falando aqui através do profeta Amós não é o reinado de Davi em si, porque Davi no Antigo Testamento era uma espécie de Jesus, uma tipificação de Jesus. O que o profeta Amós está falando assim: preste atenção, eu vou restaurar o reino de Israel de maneira que ele jamais será abalado. Ele vai permanecer para sempre, mas a glória desse reino vai ser semelhante como da antiguidade, quando Davi reinava. Por isso a expectativa no coração do povo, por esse rei. No âmago da expectativa messiânica no Antigo Testamento estava o anseio do povo de ter um rei, novamente, um rei semelhante a Davi. Por isso em Mateus 2,2, quando os magos do Oriente vão até Jesus, que vê a sua estrela brilhar, ele fala assim: aonde está o menino, o rei dos judeus? Nós viemos adorá-lo. É por isso que logo no nascimento de Jesus, ele já é declarado rei. Isso chocou, incomodou Herodes e todos em Jerusalém. Jesus nunca negou o seu reinado. Mas se você estudar o Antigo Testamento, você vai perceber que quando as pessoas queriam colocá-lo como rei terreno e instituir ele como rei político, um rei militar, na força humana, Jesus fugia dessas coisas. Mas nenhum chegou para Jesus e falou assim: o senhor é rei? E ele negou, falou: não, eu não sou rei. No seu nascimento já apontava para o rei. Os magos chegaram e já disseram: ele é o rei dos judeus. O povo tinha a expectativa de ser um rei grande como Davi, um rei político como Davi, um rei militar como Davi. Porém, o que Davi vai descrever a respeito desse rei, que viria a ser o rei de Israel, é algo extraordinário. Davi vai dizer que esse rei é infinitamente maior do que ele. E Davi então vai escrever esse salmo. Aquele que o povo tinha como o modelo de reinado no Antigo Testamento. Escreve um salmo a respeito de quem de fato é o rei de Israel. Quem de fato é o rei. E Davi não o chama só de rei de Israel. Davi o chama de o rei da glória. O rei de toda a terra. Preste atenção nisso. E fica com sua Bíblia aberta no Salmo 24, que eu quero explicar para você esse salmo. Esse Salmo 24 faz parte de um grupo de salmos, de uma trilogia de salmos, que nós chamamos de uma trilogia. O que é isso, pastor? Chamamos essa trilogia de salmos messiânicos. Salmos que foram escritos que apontavam para Cristo. Não é de se admirar que o grande rei do Antigo Testamento, o rei Davi, escrevesse 3 salmos que apontassem para o rei da glória. Davi então escreve o Salmo 22. E no Salmo 22, Davi vai dizer que esse rei que viria, ele viria e sofreria na cruz. Se você perceber no começo do Salmo de 22, ele já começa com as palavras que o próprio Jesus declarou na cruz. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é chamado de o Salmo da cruz, o Salmo 22. Davi vai escrever a sua trilogia de salmos, ele vai falar assim: primeiro, esse rei virá. Mas esse rei, ele vai padecer na cruz. Esse rei não vai ser um rei militar. A guerra desse rei, a luta desse rei, não é nessa esfera humana. Ele não tem adversários. O que Davi está dizendo, e preste atenção, ele é o rei da cruz. E quando Jesus vai ser crucificado, a escrita que estava em cima na sua placa, esse é o rei dos judeus. Em todo o tempo sempre apontava Jesus como rei. Já parou para perceber por que estava escrito em
Nos idiomas antigos, a sentença contra Jesus estava em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego, né? Acho que era assim, eram as línguas mais antigas que tinha. Acho que isso é isso, não estou enganado. Você sabe por que isso? Porque todos os povos da terra saberiam que aquele que está na cruz é o Rei da glória. Por isso a acusação era: este é o Rei dos judeus. Davi escreve o Salmo 22 e aponta e fala assim: olha, esse rei vai para a cruz. Sim, ele é o rei que vai sofrer na cruz. No Salmo 23, Davi então vai dizer que esse rei viria e cuidaria do seu povo, cuidaria do seu rebanho. O rei no Antigo Testamento era uma espécie de pastor. E os seus servos e os súditos eram cuidados por aquele rei. E Davi vai apresentar esse rei e vai falar assim: não, esse rei que virá, ele é o supremo pastor. Ele é quem vai nos fazer repousar em pastos verdejantes. Ele é quem vai trazer refrigério para a nossa alma. Ele é quem vai preparar uma mesa na presença dos nossos adversários. Vai ungir a nossa cabeça com óleo e o cálice transborda. Somente esse rei, Davi vai falando no Salmo 23, somente esse rei pode apacentar Israel. Esse é o rei que vai pastorear. E nada vai faltar a esse povo, porque esse rei é o supremo pastor do seu povo. No Salmo 22 ele apresenta a cruz. Preste atenção nisso. Escuta isso aqui. Pablo, que gosta de anotar, anota aí, varão. No Salmo 22 ele apresenta a cruz como símbolo da sua graça. No Salmo 23, ele apresenta o cajado como símbolo da sua misericórdia. Mas no Salmo 24, ele apresenta a coroa como símbolo da sua glória. O Rei dos Reis. E Davi então pega esses 3 salmos e fala assim: eu vou apresentar para você o Rei dos Reis. Primeiro ele virá. E ele vai frustrar a expectativa de muitas pessoas, porque ele não virá com um grande exército. Ele não vai equipar os seus homens com espada e com lança, mas ele vai equipar esses homens com joelhos dobrados e a lembrança de um carpinteiro sonolento da Galileia. A lembrança de um carpinteiro que falava com palavras doces da Galileia. Esse é o Rei da glória. O povo então, quando Jesus aparece, a expectativa da multidão é frustrada, porque eles tinham um protótipo de rei na mente. E Jesus vem não para fazer ou satisfazer as expectativas do nosso coração. Jesus vem para cumprir a ordem de Deus. Ele vem para cumprir a sua palavra. Ele vem para estabelecer o seu reinado. E é diferente do que os homens pensam. Por isso Davi apresenta primeiro Jesus no Salmo 22 como aquele da cruz. Depois ele apresenta um homem manso que vai pastorear o seu rebanho. Mas no Salmo 24, Davi vai apresentar esse Jesus. E eu quero estudar com você esse Salmo. Presta atenção. Está comigo aqui, irmão? Está acordado, filho? Tá, né? Se não acordou, eu vou gritar mais. Eu não tenho problema não, amanhã eu tomo própolis. Mas eu não deixo você dormir. Vamos lá. Preste atenção, olha o Salmo 24, desculpa. Davi começa esse salmo assim, ó: ao Senhor pertence a terra. O salmo da vinda do Rei da Glória. Ele começa: ao Senhor pertence a terra. Por que Davi começa esse salmo dizendo isso? Davi está mostrando que esse rei é maior do que ele, maior do que tudo, porque primeiro ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da terra. Ele é o dono dos mares, dos oceanos, das árvores, dos animais, dos peixes. Ele é o dono dos minerais. Ele é o dono dos homens. Davi está falando assim: esse rei que está vindo, ele é maior porque ele é o dono de todas as coisas. Os homens pensam que são dono. Não, ele não é o dono como Nabucodonosor achava que era o dono do mundo. Não, ele não é o dono como Alexandre o Grande, do Império Greco-Macedônio, achava que era o dono do mundo.
Não, ele não é o dono como o império dos Xerxes, Medo-Persa, como eles achavam que era o dono do mundo. Não, ele não é. Não, ele não é o dono do mundo como os Césares de Roma achavam que era o dono do mundo. Não, ele não é assim. Esses homens achavam que era o dono do mundo, mas não. Esse aqui, o Rei da Glória, ele de fato é o dono de todas as coisas, de tudo. Ele vai dizer assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Ou seja, não existe um grão de areia, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono de toda a criação, Ele é o dono do céu, Ele é o dono do inferno, Ele é o dono dos anjos, Ele é o dono dos demônios, Ele é o dono dos oceanos, dos peixes, das árvores. Esse é o rei apresentado por Davi no Salmo 24, Ele é o dono. Por isso ele é grande, Davi está falando. Mas ele não é só o dono, olha o que Davi fala. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Davi está falando assim, não, ele é maior não é porque só ele é o dono, porque ele também é o criador de tudo. Quem é o Rei da Glória? Ele é o criador de tudo. Quem é o Jesus da igreja? Ele é o dono e o criador de tudo. Ô filho, você acha que você serve qualquer Jesus? Você que não serve a Jesus, você é bobo, hein? Como é que nós não vamos servir um homem desse? Esse é Jesus. E Davi está presente e fala assim, ele é o Criador. Ele é maior porque ele é o Criador. E essa parte do Salmo aqui, quando ele fala assim, fundou a ele sobre os mares, estabeleceu, sobre as correntes estabeleceu. Ele está reportando diretamente aquilo que nós estudamos na primeira mensagem. João capítulo 1. No verso 1 ele diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas, feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Davi está falando assim, ele é o Rei da Glória, ele é o maior rei de todos, porque ele não é só o dono, ele é também o Criador. Todas as coisas foi ele quem fez, foi ele quem criou. Ele é o Criador. Por isso ele é o Rei da Glória. Mas vem mais. Então, por causa dessa grandeza, o salmista chama a atenção para a adoração. Continua no salmo. Chama a atenção do povo para a adoração a esse rei. Porém, ele faz uma pergunta intrigante aqui. Olha o que ele diz. Quem subirá então ao santo monte do Senhor? A ideia aqui é porque o povo ia para Jerusalém. Jerusalém ficava na parte alta. Então, todas as pessoas que iam para Jerusalém para adorar, eles tinham que subir o monte. A ideia aqui na questão histórica, sim. Mas Davi faz uma pergunta estranha, intrigante, ele fala assim, quem pode ir à presença desse rei? E mais, quem pode permanecer na presença dele? Você bem sabe que no Antigo Testamento, você só ia até a presença do rei se você tivesse autorização. Você não podia chegar de repente, sair entrando e falar, deixa eu falar com o rei Davi aí. Não. Era passivo de morte, de prisão, sentenciado. E Davi então olha para o rei, agora que ele está apresentando, e fala assim, quem é que pode fazer isso? Quem pode ir até a presença desse rei? Quem pode subir no santo monte desse rei? E quem pode permanecer em sua presença? E Davi então vai dar a resposta, ele diz assim, o que é limpo de mãos e puro de coração, não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Mas preste atenção, o que Davi está querendo dizer com isso? A resposta dele é simples. Tem a ver com a ação correta, sentimento correto. Ele diz assim, o que é limpo de mãos. Aquele cujas ações são limpas. Mas ele fala assim, mas puro de coração. Quando ele fala de mão, ele está falando de obra, de ação, de atitude. Mas quando ele vai falar de coração, ele vai falar de sentimento. O que Davi está querendo nos dizer é que não basta ter a ação correta se a motivação for errada. Não basta você vir para a igreja e querer pregar, e ter uma pregação correta, uma atitude correta, mas a motivação do seu coração é errada. Você quer o aplauso das pessoas, você quer que as pessoas o reconheçam como homem de Deus, como mulher de Deus. Davi está falando assim, não, esse homem não pode permanecer na presença do Rei da Glória. Ele não pode ir lá. Esse homem não vai porque ele julga mente e coração, ele sonda a mente e o coração. Ele está falando assim, não adianta você ter a ação correta
se a motivação do seu coração é errada. É aquele que dá oferta e quer mostrar para todo mundo que deu oferta. É aquele que quer abençoar, mas quer que todo mundo saiba o que ele fez. É aquele que quer chamar a atenção para si das coisas que ele fez para Deus. Davi está falando assim, não adianta a sua ação ser correta, se o seu coração, a sua motivação não é correta. Ele fala assim, esse homem não pode ir até o santo monte do Senhor, e nem permanecer em sua presença. Calma, está falando assim, primeiro, mas também não basta ter a motivação correta, e a ação errada. Não, pastor, eu agi assim, mas é porque... a motivação, o que eu queria na verdade fazer era isso. Não adianta se fazer isso. Eu estou falando, não, esse não pode ir até a presença dele, não pode permanecer lá. Deus irá reprová-lo. Quer um exemplo? Calma, amor. Ela fica intercedendo por mim, Senhor, controla a língua do meu marido. Eu estou em paz hoje, irmã, pode ficar tranquilo. Eu, irmã piedosa, obrigado, Jesus, por essa mulher. Olha aqui, Caim e Abel. A Bíblia fala que Deus primeiro rejeitou o coração de Caim, depois a sua oferta. Se a motivação for errada, não interessa o que você vai dar, filho. Não vem ofertar nessa igreja com a motivação errada, não. A gente não quer esse dízimo, essa oferta coxa, suja para Deus, não. Deus não quer isso. Aconteceu comigo aqui. Vou falar, estou nem aí. Eu já fui colocado à prova aqui, irmão. Pessoa chegou na igreja, fez questão de eu saber quanto que era o dízimo deles. E quis colocar à prova com outro irmão, que o dízimo era bem menorzinho. Aí falou, pastor, não cabe aqui os dois, não. Ou é nós ou é eles. Ô, irmão, a vontade que eu tive foi falar assim, então vá para o quinto dos infernos. Mas eu sou um pastor educado. Falei, não, meu irmão, vem cá, vamos orar, Deus te abençoe, vai em paz, Deus te abençoe, mas é isso aí. Não adianta com motivação errada. Deus rejeita, meu irmão. Você pode ir para uma igreja e falar assim, eu vou lá ofertar, dizimar, vou entregar tudo que eu tiver, mas se a motivação do seu coração for errada, a igreja pode aceitar, mas Deus vai rejeitar essa oferta. Deus rejeitou o coração de Caim e a oferta de Caim. Não é só o coração, não é só a ação, a motivação tem que estar certa, porque servir a Deus tem que ser com a ação correta e com motivação correta, porque aquele que recebe a obra, ele sonda o coração e ele obra e vai julgar as obras das nossas mãos. Esse é o Senhor da glória. Davi fala assim, aquele que vai entrar no santo monte do Senhor, ele precisa ter essas características. Esse é o homem que tem essas características, ele é limpo de mão e puro de coração. E aí ele vai dizer o seguinte, preste atenção, e não entrega a sua alma à falsidade. O que na verdade Davi está querendo dizer aqui é simples demais. Ele está falando assim, olha, esse homem ele não empresta, ele não entrega a sua alma, não empresta a sua alma para fazer coisas que não glorificam a Deus. Ele foge dessas coisas. Quando ele percebe que o ambiente está mudando e que aquilo não vai glorificar a Deus, ele foge. Ele não empresta a sua alma para isso. Entendeu? Muito bem. Mas vamos avançar, que eu só estou dando a introdução no salmo, vou começar a pregar agora, calma aí. Tem paciência com o pastor. Ele está dizendo assim, ó, Deus não se impressiona com essas obras, porque Ele sonda o coração. Deus não se impressiona. Quer outro exemplo? Saul. Vai lá, mata aquele exército todo, saqueia tudo. Mata tudo, mas não é para trazer nada de lá, Saul. Nada, nem uma ovelha, nada. Saul olha aquele rebanho lindo e maravilhoso e fala assim, que isso? Eu vou levar. É claro que eu vou levar. E quando Samuel vai repreender, ele fala assim, não, Samuel, eu trouxe para sacrificar o Senhor. Foi por causa disso que Deus rejeitou Saul. Você entendeu, irmão? Deixa eu falar no português do pastor. Antes de você querer fazer algo para Deus, seja algo e alguém em Deus.
Para de querer impressionar Deus. Deus não se impressiona com obra humana. É isso que o Davi está apresentando para nós. Ele fala assim, olha, aquele que é limpo de mão e puro de coração. Jesus pregando o sermão da montanha. Bem-aventurados, puros de coração, por quê? Verão a Deus. Mas escuta aqui. Ele avança. E no verso 6, ele vai dizer assim, essas são as características, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face de Deus, ou seja, essas são as características do salvo, essas são as características do povo eleito, esse é o tipo de povo que Deus quer para si, para seus adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que as suas mãos são limpas, as suas obras, elas são uma consequência da sua vida. Tem crente que é cheio do Espírito Santo quando entra nessa porta. Ô filho, aqui você não precisa ser cheio do Espírito Santo. É isso que Davi está falando para nós. Davi está falando que ser cheio do Espírito Santo é pagar suas contas em dia. Davi está falando que ser cheio do Espírito Santo é você não mentir, não querer dar um jeitinho brasileiro para ter vantagem nas coisas. Davi está falando para você, varão, você aí, homem barbudo, cheio do Espírito Santo, é aquele que quando falha com a esposa, com os filhos, tem a humildade de pedir perdão. Esse é o homem cheio do Espírito Santo, esse é o limpo de coração. É isso que Davi está falando para nós, antes de querer ser alguma coisa. Seja um tipo de homem para Deus, um tipo de homem diante de Deus. É disso que trata o texto. Ele está falando assim, essa é a característica dos homens que vão até o trono de Deus e permanecem na presença dele. Tais são esses homens. E aí ele vai, de repente, mudar o curso do salmo. E agora eu começo a mensagem do ofício de Cristo. Eu precisava te ensinar um salmo aqui, irmão, para não perder a oportunidade. Preste atenção, irmão. Presta atenção nesse salmo. Sabe quando você lê um negócio, dá vontade de você sair correndo na praia, gritando, igual um doido? Já teve essa vontade? Não só eu mesmo, né? Eu sei. Então, filho, se você está gostando dessa igreja, está querendo ficar, esse pastor é esquisito mesmo. E eu não faço questão nenhuma de mudar. Mas deu vontade, irmão, de pegar a minha Bíblia e sair correndo, gritando, Ele é o Rei da Glória, é verdade, Ele é o Rei da Glória. Você sabe quando dá essa euforia? É assim mesmo que eu fiquei. Então presta atenção nesse trecho. Davi de repente muda. Parece que ele repentinamente muda o curso do salmo e vai bradar em 3 versos aqui. Versos 7, 8, 9 e 10. 7 a 10. Porém, o que Davi está fazendo aqui é mostrando que, de fato, Jesus é o Rei da Glória. E preste atenção, ele fala assim, olha como é que ele muda. Busca Jacó, parece que ele está vindo assim, de repente ele fala assim, levantai as portas das vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? Ele diz, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso das batalhas. Levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Você fala assim, nada a ver com o salmo. Mas por que Davi colocou essa parte aqui no salmo? E eu penso que esse aqui é o ápice desse salmo. Porque o Davi está mostrando nesse salmo aqui criação, queda, redenção e consumação. É ou não é, Fio? Professor Fio, está aprovado? Davi pega o salmo e fala assim, deixa eu mostrar para vocês por que ele é o Rei da Glória. Porque a criação, a queda, a redenção e a ascensão, a glorificação, todas as coisas, a consumação, todas as coisas estavam e estão no controle desse homem. Presta atenção nisso. Então fala assim, escute, do Senhor é a terra, criação, do Senhor é a terra. Quem pode habitar no monte do Senhor? Queda. O homem perdeu o acesso. O homem perdeu pelo pecado o acesso ao trono do Senhor. Por isso o homem precisava do sumo sacerdote para poder entrar na presença desse santo de Israel. Mas a Bíblia está falando assim, quem é que pode agora? Queda.
Davi vai apresentar a redenção, porque ele vai falar assim: preste atenção, esse homem que eu estou apresentando a vocês, ele é o Deus de Jacó, o Deus da sua salvação. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Davi apresenta a consumação, então ele vai bradar. Então ele vai mudar o curso. Ele está falando que tudo sempre esteve na mão desse rei. Preste atenção, irmão, o que está acontecendo aqui? É algo bem comum, que nós chamamos de hebraísmo. É uma característica do hebraico. Quando ele quer dar ênfase, notoriedade a alguma coisa, ele repete. É por isso que há repetição aqui. Quem é este o rei da glória? Por isso a pergunta repete 2 vezes. Por isso a convocação de Davi para que os homens olhem, levantem as suas cabeças e olhem, repete 2 vezes. Davi está falando assim: agora preste atenção, eu já apresentei para vocês a criação, a queda, a redenção, mas deixa eu apresentar para vocês a consumação dos séculos. Olha o que Davi vai falar, preste atenção. Ele convoca as pessoas, convoca o leitor para observar as portas. Uma linguagem muito usada para chamar a atenção das multidões. Lá no tempo antigo, quando o comandante ia chegando de batalha. Acontecia muito em Roma. O Coliseu foi palco disso muitas vezes. A cidade de Roma, palco disso muitas vezes. O comandante saía com o exército para a batalha, e aí quando ele voltava vitorioso, o povo gritava assim: levantai as portas! Levantai as portas, o general está chegando. Levantai as portas, o exército veio vitorioso. Levantai as portas, olha o rei voltando da batalha. É isso que Davi está usando aqui como figura de linguagem. Porém, quando esse general entrava, as multidões recebiam esse general. As multidões atendiam a esse chamado. Eles começavam a aplaudir. Esse general era ovacionado. Esse rei que estava à frente da batalha muitas vezes, e se você já viu o filme medieval, você vê muito isso. Esse rei voltava e ele era celebrado no meio do povo. O povo celebrava a vitória do rei. O povo bradava, as crianças cantavam canções. Davi sabe muito bem o que é isso, porque quando Davi derrubou Golias, ele entrou lá na cidade e o povo começou a cantar. Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. E Davi ouviu o povo cantar a vitória mesmo sem ser rei. Davi muitas vezes voltou para Jerusalém vitorioso, e o povo levantou as portas de Jerusalém, e Davi entrou, e o povo celebrava a vitória do rei. Mas Davi convoca o povo não para olhar para as portas de Jerusalém. Davi olha e fala assim: preste atenção, olha para outras portas, levanta as portas, olhem para os portais eternos, porque esse rei, o reinado dele não é nessa terra. Mas escuta isso aqui, preste atenção. Quando Jesus chega em Jerusalém, Alice, olha que coisa linda. Jesus chega em Jerusalém, você lembra? Arruma um jumentinho para mim. Cria de jumenta. Jesus assenta. E por se tratar de uma festa tradicional, o historiador Flávio Josefo, o historiador judeu, escreveu e disse o seguinte: possivelmente tinha mais de 2 milhões de pessoas em Jerusalém quando Jesus entrou. Mas estranho. Porque quando as multidões cercavam Jesus, eles tentavam colocar ele como rei, ele fugia das multidões. Mas agora ele não faz isso. Diz João 12, que Jesus ele senta no jumentinho, e a multidão, sabendo que ele estava em Jerusalém, vai até ele, pega folhas de palmeira e começa a jogar no caminho onde Jesus ia entrando. E eles começaram a aplaudir Jesus, dizendo o seguinte: bendito é o que vem em nome do Senhor. O rei dos reis está entrando. E Jesus entra, mas é algo estranho demais de se entender. Por que um jumentinho? Geralmente os reis, quando entravam na sua batalha, eles sentavam num cavalo imponente e todo o seu exército atrás dele. Mas Jesus não, ele se assenta num jumento. Mas preste atenção, por que Jesus fez isso?
para se cumprir a profecia do profeta Zacarias. O profeta Zacarias, no capítulo 9, no verso 9, ele diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem, ele virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um filhote de uma jumenta. Eles não entenderam porque Jesus queria um jumentinho, mas preste atenção, porque Jesus ainda estava na terra, ele ainda não havia morrido, nem sido assunto aos céus. Ele ainda não tinha entrado nessa outra parte aqui do salmo que Davi apresenta. Ele agora é o rei, mas ele se apresenta como o rei que vai servir a todos, como o rei que vem como um cordeiro, e por isso ele apresenta então, ele entra em Jerusalém, mesmo sendo chamado de rei, ele não manda ninguém calar. Quando ele vai adiante de Pilatos, e Pilatos fala assim: você é rei? Ele fala assim: eu sou, mas o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, Pilatos, os meus súditos, os meus servos, eles estariam aqui, não deixariam vocês me prender. Mas o meu reino não é dessa terra. E Jesus apresenta então, mostrando que ele viria como um jumentinho. Porque as credenciais de um rei dessa terra não servem para o rei da glória. Por isso ele entra dessa forma. Porém, ele é chamado de rei pelo povo. Ele aceita o chamado de rei. Ele sabe que ele é rei. Ele sabe que ele é o rei desse povo. Sim, quando ele entrava, o povo aplaudia. Sim, quando ele entrava, o povo celebrava ele. Mas por que ele veio assim? Porque esse rei, independente da sentença que ele teria, ele não iria revidar, irmão Eliezer. Ele não revidaria porque ele ainda estava como um cordeiro de Deus, mesmo sendo rei. Mas pastor, como assim? Ele é o rei, ele é o cordeiro? Apocalipse vai dizer assim: aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro seja o louvor. Ele é o rei, o cordeiro é o rei. Jesus então entra como cordeiro, por isso ele vem sentado. Porém, Davi vai olhar e falar assim: não. Preste atenção, povo de Deus. Levantem as suas cabeças. Olhem para os portais eternos. Não tirem os seus olhos da terra. Olhem para os portais eternos. Porque o Rei da Glória, ele está entrando. E preste atenção, o que está acontecendo aqui? Quando todos estavam pensando que o rei dos judeus havia sido morto, que a ideia que os judeus tinham ensinado, o novo ensino, o cristianismo havia morrido, quando todos em Jerusalém pensaram assim: nós prevalecemos contra esse homem chamado Jesus, o tal rei dos judeus, que a multidão alvoroçada celebrou o seu reinado. Cadê agora o seu rei? Diz Paulo a Alícia, que nessa hora que os homens olhavam para ele na cruz e zombavam dele e viravam o rosto, o que estava acontecendo é que ele estava esmagando principados e potestades. E diz o texto que ele, quando morre, entrega o seu espírito, ele retorna aos céus e se assenta no seu trono. Por isso que Davi está falando assim: não olhem para os portais de Jerusalém, olhem para os portais eternos. Esse nosso rei, ele veio como cruz, ele veio como bom pastor, mas ele tem uma coroa na sua cabeça, dos seus olhos são chamas de fogo, da sua boca são a espada afiada. O seu nome é Jesus, o rei dos reis. Davi está falando: olhem para os portais eternos, olhem para o rei da glória. Aí ele fala: quem é o rei da glória? Ele fala assim: o Senhor dos exércitos. Por que ele está falando o Senhor dos exércitos? Presta atenção, Gigi. Por que ele é o Senhor dos exércitos? Apocalipse capítulo 19 vai narrar o Senhor dos exércitos. Isso é incrível. Apocalipse capítulo 19. Tá pondo aí? Tem alguém? Põe aí, Michele. Isso é chique. 19, de 11 a 16. Põe, vou ler assim. Apocalipse 19, de 11 a 16, vai narrar o Rei da Glória. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro.
Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas. Tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Vai, avança. Os exércitos do céu o seguiam montado em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da sua boca, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa traz escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que Davi está falando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse é Jesus. É disso que Davi está falando. Rei da glória, aleluia. Sim, meu irmão, ele é o rei que reina soberanamente. Ele é o rei que reina poderosamente. Ele é o rei que reina eternamente. O rei da glória. É por isso que Davi fala assim: não, vocês não entenderam. Parem de querer o reinado igual o meu. Não. O meu reino é dessa terra. O rei que virá, ele é o rei de toda a terra, de toda a glória. Ele é o rei dos céus, ele é o rei da terra, ele é o rei de tudo e de todos. Todos vão se prostrar diante desse rei, o rei da glória. Meu irmão, preste atenção, e eu estou concluindo. Você goste ou não, queira ou não, a Bíblia vai dizer que todos vão se prostrar diante dele. Todos vão se prostrar diante dele. Para uns esse será um dia de pavor, de horror. Esse dia será terrível para uns. Há aqueles cristãos que ainda acham que Satanás vai tentar de tudo para destruir o rei da glória. Destruir o rei da glória. João fala: não. É com o sopro da boca dele que vai destruir o anticristo e o falso profeta. Acabou. Não é para você cair não, soprei para você cair não, só para você entender. Se você cair, sou sua praia, irmão, você vai ter uma disciplina boa comigo. Presta atenção. Ô pastor Júnior, você vai cair, o trem está tão bom. Escuta aqui, olha isso aqui, irmão. Aonde nós vamos estar nesse dia? Esse dia que Davi escreveu aqui, esse dia já aconteceu. A Bíblia fala assim, ó. Paulo escreve, ó: tende o meu sentimento que houve em Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação de ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu forma humana, foi obediente até a morte de cruz. Entrando com o jumentinho. Todo mundo cantando rei. Mas ele disse: não, ninguém vai me defender. Não vamos reagir. É necessário que se cumpra o Salmo 22. O 23 eu já mostrei para vocês. Eu já apacentei vocês. Eu já cuidei de vocês. O Salmo 22 é necessário. Eu preciso bradar aquelas palavras. Aí ele fala assim: porém, não vai se cumprir só o Salmo 22. Só o Salmo 23. O 24 também vai se cumprir. E quando Jesus morre, ressuscita, diz Paulo, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua vai confessar: Ele é o Rei da Glória. Jesus mostra para João também, no capítulo 7 de Apocalipse. Olha aí, irmão Eliezer, se nós não vamos estar lá. Eu duvido, irmão Eliezer, que o senhor não vai estar lá também. Olha aqui, Apocalipse capítulo 7, verso 9 a verso 12.
Aonde nós vamos estar quando esse rei, diz Apocalipse, que ele vai voltar, assentado no cavalo branco. Você leu, você viu, com o seu exército. Nesse dia, onde nós vamos estar? Irmã Maria Luísa, presta atenção aqui, olha aqui. Depois dessas coisas, verso 9, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Até os brasileiros vai estar lá, você acredita? Vai estar. Em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam dadas ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos estar lá, irmão. Nós vamos estar lá, diante do trono do Cordeiro. Eu sei que tem irmão aqui que eu não vou conseguir ver lá. Talvez eles vão estar tão perto do trono que eu não vou conseguir chegar perto. Mas nós vamos estar lá, Zaca. Diante do trono do Cordeiro. Você pensa numa canção que eu tenho vontade de cantar, irmão. Não, eu não estou querendo cantar ela aqui assim. Digno é o Cordeiro. Não. Eu quero olhar para as minhas vestes. Não são mais essas vestes contaminadas com pecado. Quero olhar para as minhas mãos. Não são mais essas mãos fracas, caquéticas, limitadas. Sabe, não ter mais dores, cansaço. Quero olhar e ver minhas vestes resplandecentes. Os meus irmãos comigo, olhando para um só lugar, e talvez lembrando das palavras do rei Davi. Ele diz: olha para lá, olha os portais eternos, olha lá o rei da glória assentado no seu trono. E nós começamos a chegar, multidões que não podem se contar, de todas as tribos, povos. Imagina, Duda, os coreanos lá, tudo, filha. Vocês vão fazer a festa, vai ficar amigo dos coreanos, e nós lá olhando. Digno é o Cordeiro de receber a glória. Ah, Senhor nosso e Deus nosso, sim, todas as coisas tu criaste. Ah, que canção que eu tenho vontade de cantar, irmão. Ah, que canção que eu tenho vontade de cantar. Tu que estás assentado. Ah, que canção, imagina. No trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, homens louvando. Imagina, irmã Eliezer, ele fala: vem, bendito de meu Pai, para o gozo do seu Senhor, Deus reunido. Imagina esse dia, irmão, seu povo. Você que crê nisso, você pode ficar de pé e cantar: ó Alfa